Graças a Deus por este tempo que já tivemos juntos, de partilha, de louvores, de lembrança, de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito e é para cada um de nós. Nós temos estado, irmãos, a falar sobre o Evangelho de Marcos, o capítulo 14 e o capítulo 15, é talvez dos capítulos mais duros, mas ao mesmo tempo que pedem de nós gratidão, adoração, por aquilo que nós vemos acontecer na vida de homens e também de mulheres que acompanhavam Jesus e que achavam que estavam prontos para tudo. E no momento em que nós vemos esta caminhada de Jesus rumo ao Calvário, nós começamos a ver a humanidade dos discípulos, a intercessão de Jesus por eles, a revelação de que entre esse grupo de 12 homens que tinham visto tanta coisa, há um traidor, e também no grupo daqueles que tinham dito para o Senhor Jesus, nós estamos prontos, né, para enfrentar a luta, venha o que vier. Havia o medo, havia a humanidade, né, que os fez recuar e fugir. Nestes 44 anos de ministério, lembro com tristeza de muitos que conheci, que foram membros de igreja local, pessoas com quem convivi, alguns com quem estudei na escola bíblica, eram batizados, homens e mulheres que eram membros de igrejas locais, alguns pregadores, e que se afastaram dos caminhos do Senhor. Alguns caíram em pecado, outros chegaram tristemente a renegar a fé que outrora diziam que tinham na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outros foram atrás de ídolos. E isto traz tristeza ao meu coração, porque conheci, pelo menos daqueles que eu conheci, mas mostra que não basta estar num lugar como este, não é? E às vezes estar num lugar como este por muitos anos. Isso pode significar muito, pode não significar nada. E a história de Judas é a história de um homem que andou com Jesus, viu os seus milagres, ouviu os seus ensinamentos, foi chamado de amigo, mas que amou mais o mundo do que amou a Cristo. E talvez a pergunta que eu gostaria, antes de ler o texto nesta manhã, de fazer a cada um de nós é: e nós, que afirmamos viver para Jesus? Com qual destes personagens nós nos vamos identificar? Marcos capítulo 14, começando no versículo 43, diz: E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E uns que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o cérebro do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe mão, mas ele, lançando o lençol, fugiu nu. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, aqui há temas diferentes ao longo desta pequena passagem das Escrituras, de reações diferentes da parte daqueles que seguiam a Jesus e também a atitude de Jesus perante aquilo que estava a acontecer. Nós sabemos que Jesus sabe todas as coisas, não é? Quando eu coloquei princípio e fim, eu pensei entre várias coisas que este era o princípio daquilo que a palavra de Deus vinha, e que nós temos visto ao longo do Antigo Testamento, que a palavra de Deus tinha dito que iria acontecer, era o princípio da obra da redenção do homem e da condenação que pesava sobre o homem, e era o fim também da missão que tinha trazido Jesus a este mundo. Por isso na cruz ele diz: está consumado, ok, chegou ao fim, esta era a missão.
Também, irmãos, de certa maneira, era o princípio daquilo que iria ser ensinado a este grupo de homens e que ensina a cada um de nós, que boas intenções não bastam, né? Que o nosso coração é um coração enganoso. E tudo isso como consequência do pecado. Mas nos ensina também que Cristo, ao morrer na cruz por cada um de nós, trouxe a libertação dessa condenação que pesava sobre nós. E chegou ao fim o tempo em que não havia esperança, porque sem Cristo não há esperança. E hoje nós podemos olhar e dizer, sim, há esperança. Eu vivo num mundo de trevas, mas há esperança. E essa esperança está em Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos no capítulo 43 que Jesus estava falando ainda. Esta é uma passagem que é relatada por todos os evangelhos, os irmãos sabem, uns de forma mais detalhada, noutros falando sobre alguns detalhes que Marcos não fala, por isso é importante nós lermos todos. Mas Jesus foi traído por um dos seus. Alguém que fazia parte daquele grupo dos 12, né? Eu penso que se eu lançasse essa questão aqui na igreja e dissesse, irmãos, há aqui alguém que um dia vai nos trair. Os irmãos diziam, espera aí, eu conheço toda a gente que está aqui. Não é impossível, né? Mas o que é certo é que esse foi o primeiro impacto, e nós sabemos que isso aconteceu na última Páscoa, ou a ceia dos Senhores, quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, e eles ficaram a questionar, mas quem será? Será este? Será aquele? Será aquele? Judas era um dos 12, Judas era uma fraude, Judas era alguém que estava no meio, mas nunca foi do meio. Ele sempre fingiu ser aquilo que ele não era na realidade. Ele estava habituado com a mentira, a farsa. Ele nunca tinha sido aquilo que as pessoas achavam que ele era. Ele era um hipócrita. Ele era alguém que roubava. Por isso ele traz Jesus com o quê? Com um beijo. Talvez na ideia dele estava, bom, se eu for e beijar Jesus, eles nunca vão desconfiar que isto é uma traição, né? Eles vão achar, olha, Judas, olha, ele chegou e foi ter com Jesus, disse Rabi, Rabi, deu-lhe um beijo, né? Mas nós sabemos que era um beijo de traição. Judas era um homem dissimulado. Judas era alguém que estava com Jesus, mas nunca tinha seguido a Jesus. Isto, irmãos, traz para nós também um desafio. Não são as demonstrações intensas de afeição por Jesus que provam a nossa devoção por Ele. Nós podemos passar a nossa vida envolvidos com Jesus, ou envolvidos aparentemente com Jesus, sermos esforçados, trabalharmos, estarmos sempre em movimento, mas isso não prova que nós realmente somos de Jesus. E Paulo fala sobre isso também, nós vamos ver mais na frente. Seguir a Jesus é obediência. É nós sabermos que a nossa carne nos puxa na direção contrária, mas nós queremos obedecer ao Senhor. É abnegação. Não eu, Senhor, mas a Tua vontade em minha vida. É fé, crendo que Deus vai realizar aquilo que promete na Sua palavra. É humildade. Não somos melhores que ninguém. Somos totalmente dependentes da Sua graça. E é retidão. E nós vemos na palavra de Deus, Deus dizendo agora, vocês, meus filhos, não devem mais se comportar como antes de conhecer a Cristo, mas devem ter uma nova vida. Irmãos, até o momento em que nós entendermos que isso vai ser uma guerra, penso que na última vez que preguei aqui, o título da mensagem é Estamos em Guerra. Nós estamos em guerra. Não é uma guerra pela graça de Deus ainda, como está acontecendo em alguns países, que temos que empunhar uma arma e sair para lutar contra outras pessoas, mas é uma guerra espiritual. O nosso inimigo nos cerca por todos os lados. Ele está furioso por nós estarmos aqui nesta manhã. Todos nós. Você que conhece a Cristo e você que não conhece a Cristo. Ele não quer que nós estejamos aqui. E essa é a sua guerra. Irmãos, a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é perversamente enganoso. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Quando a palavra de Deus diz maldito o homem que confia no homem, às vezes nós pensamos, bom, então Deus está dizendo que eu não devo confiar no próximo. Não, Deus está dizendo, não confia no próximo nem em ti mesmo. Porque o nosso coração é enganoso.
Nós até podemos ter boas intenções, mas o coração nos engana. E Judas era um homem enganado, hipócrita, e que achava que podia tirar mais vantagem quando ele começou a ouvir Jesus a dizer, bom, eu vou morrer. E na cabeça de Judas ele pensou, como é que eu posso fazer negócio com isto? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isto? E sabendo ele que Jesus já tinha os fariseus, os publicanos, o sumo sacerdote, todos aqueles religiosos da época já tinham por várias vezes tentado prender Jesus e tinham planos de matar Jesus, ele disse, é isso. E nós vemos que ele foi ter com esses homens, negociou com eles o preço da traição, né? Conforme nós lemos também no capítulo 14. Irmãos, a carne ama a falsa espiritualidade. A carne ama a falsa espiritualidade. Eu costumo dar o meu próprio testemunho quando digo, me lembro quando eu era criança, indo na igreja em Estarreja, e temos aqui uma irmã pelo menos que é do meu tempo, havia uma altura que na minha adolescência e juventude, o Senhor me salvou com 17 anos de idade, mas eu já tinha uma postura na igreja que eu saía, era um jovem, né, entregue aos prazeres da carne, mas eu entrava naquela porta, parecia que havia ali um botão mágico que eu cantava os hinos, eu orava, eu estava com os jovens, eu ia na escola dominical, decorava versículos. E havia ali alguns irmãos que talvez até pensavam, olha, Alberto já é crente, né? Mas eu sabia que não era. Mas eu amava aquilo, né? Dar essa impressão de que eu era alguém crente. A palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um, ou odeia o outro. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus dizia, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos mando. Irmãos, estar no lugar certo não é tudo. Deus conhece o nosso coração. E Deus diz, não confia no teu próprio coração. Mas nós vamos ver mais na frente, porque o próprio Jesus disse, isto é para que se cumprisse as Escrituras. Nada aconteceu por acaso. Judas não foi um acaso. Judas estava dentro da missão de que um dia eu iria ser traído, de que eu iria ser entregue para ser morto. Em segundo lugar, nós vemos, depois dele beijar Jesus, eles lançaram-lhe mão e o prenderam. E um dos que ali estavam, que segundo os outros relatos nós sabemos que era Pedro, aquele que tinha dito anteriormente, Senhor, eu estou pronto para a guerra. O Senhor pode contar comigo, né? Se vamos morrer juntos. Mas desistir jamais. Um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o cérebro do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. A ideia de Pedro era lutar, sim. Estamos prontos, estou pronto, achava ele. Render, jamais. Este era o pensamento de Pedro. Porquê? Eu creio que Pedro, vendo tudo aquilo que Jesus tinha feito, vendo os milagres de Jesus, afinal, eu vi Jesus ressuscitar dos mortos, eu vi Jesus dar vista aos cegos, curar os paralíticos, andar sobre a água. Jesus tem todo o poder. Até ele vai dar um jeito. Ele está a falar isso, mas ele vai dar um jeito. Pedro só pensou que havia duas opções. Ou fugir, e talvez ele até disse ao Senhor, Senhor, olha, não há necessidade de ir, vamos fugir. Talvez vamos entrar no barco e vamos... Então, para Pedro, na sua cabeça, certamente havia duas opções. Ou fugir, ou lutar. Não havia uma terceira via. Mas quando Pedro vê Jesus sendo preso, ele que não consegue imaginar isso, ele que não consegue imaginar Jesus se submetendo àqueles homens, deixando que eles pegassem Jesus e o levassem preso. E este era o plano. Este era o plano que Deus tinha. Resistir ao inimigo aqui não era, na realidade, resistir no plano de Deus. Ou seja, Deus tinha um plano e esse plano passava pela prisão de Jesus. E nós vemos mais abaixo, e depois vamos ver que quando Pedro vê isso, ele fica confuso, né? E foge. Ele diz, não há mais nada a fazer. Então, se o próprio Senhor é preso e se submete
a estas... Dizem que seria um grupo de cerca de 200 pessoas, não sabemos, não há o relato exato sobre isso, mas se ele se submete, então acabou. Não há mais para onde ir. Todos fugiram. E um dos que estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, Malco, que não diz aqui, mas diz nas outras coisas, e cortou-lhe uma orelha. Nós sabemos que Jesus fez várias declarações ao longo do Evangelho. Ele disse, olha, eu se quisesse, eu mandava vir um exército dos céus, né? E eles combateriam por mim, eu sequer precisava mexer um dedo. Ele curou a orelha daquele servo que Pedro tinha cortado. Então Jesus, mesmo ali, Jesus disse, olha, isto está a acontecer porque eu estou permitindo que assim seja. E ele diz, para que se cumpra aquilo que as Escrituras diz. E nós vemos, irmãos, alguém sereno, alguém confiante. Mateus 26, 54, eu gostaria de ler estes dois textos que estão dentro do mesmo tema, mas que reforçam aquilo que nós estamos a ver. Mateus 26, 54, diz assim a palavra do Senhor. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem assim convém que aconteça? Jesus diz aqui nesta passagem, ele diz um pouquinho mais resumidamente, Marcos fala sobre isso, como se cumpririam? Como a palavra de Deus que é fiel, como o Deus que cumpre com as suas promessas, se iriam cumprir em mim se este momento não existisse na história da humanidade? Jesus sabia ao que tinha vindo. Jesus sabe todas as coisas. Ainda em Lucas, eu gostaria de ler Lucas 22, também dentro do mesmo tema. Lucas 22, versículo 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as vossas mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Irmãos, Jesus sempre teve a sua vida moldada por aquilo que Deus diz na sua palavra. Ele não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Conforme eu já disse, irmão, Jesus sabia ao que vinha. Ele sabia que ele estaria vivendo um dos momentos mais negros da história da humanidade. Quando ele se submeteu totalmente a nós, pecadores, miseráveis, merecedores da condenação eterna. Vidas moldadas pela palavra, é isso que Deus pede de cada um de nós. Sabe, Judas ouviu exatamente aquilo que os outros discípulos ouviram. E eles ouviram do maior pregador que já existiu à face da terra, o próprio Jesus. E eles não só ouviram as palavras de Jesus, mas eles viram a manifestação dessas mesmas palavras no agir de Jesus para com aqueles com quem ele conviveu e a quem ele falou. Eles viram tudo. Jesus era a Bíblia em pessoa. Ele conhecia todas as coisas. E mesmo assim eles não conseguiram entender o propósito da vinda do Senhor Jesus a este mundo. Só o entenderam posteriormente, quando Jesus ressuscitou. Aí sim os seus olhos se abriram e eles conseguiram entender aquilo que Jesus tinha falado. O resultado é que vemos que tudo acontece dentro dos planos do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse, olha, para aqueles soldados, não pensem que são vocês. Não. Vocês estão fazendo aquilo que está escrito desde o tempo da eternidade. Que um dia haveria esta parte da história do homem em que vocês teriam algum poder para prender o Deus Criador dos céus e da terra. Mas isso foi uma decisão minha, não foi uma decisão vossa. Jesus é o Senhor da história. E nada acontece que Ele não permita. Nada acontece sem que Deus saiba de antemão dentro do seu plano eterno. A sua vida está patente aos olhos de Deus. Deus sabe quem você é.
Deus sabe quem você será e Deus te vê se você é um filho dele na eternidade por um tempo que jamais terá fim. Deus nos conhece por completo. Nós podemos até de vez em quando dar uma de Judas, não é? De hipócritas, de tentar parecer algo que nós não somos na realidade. Podemos dar uma de Pedro, estou pronto para o que vier, não é? Pela frente. Mas não estamos tão prontos assim. Mas Deus nos conhece. Dele nós não escondemos nada. Por isso, irmãos, o que nós precisamos é ficar quietos e saber que Deus é o único Senhor da história. Não foram estes soldados, estes homens, não foi Judas, não foi Pedro. É Deus. E nós estamos dentro daquilo que é o plano eterno de Deus para a vida, para a história do homem. E, irmãos, quando isso acontece, isso muda a nossa visão quando cremos que aquilo que Ele diz que acontecerá, de facto vai acontecer. Há um versículo lá que eu gostaria de ler em Números, que certamente os irmãos todos conhecem, no capítulo 23, onde, mais uma vez, nós podemos trazer à memória aquilo que estava sendo dito e foi posteriormente escrito na Palavra de Deus. Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Deus não é homem para mentir. Nós até às vezes por omissão podemos estar a mentir. Ou contando a história de uma outra forma. Esse é o nosso coração, essa é a nossa humanidade. Irmãos, a palavra de Deus desafia a nossa obediência. E nós temos um exemplo maior em Jesus. Ele foi obediente até à morte e morte de cruz. Qualquer um de nós teria fugido. Aliás, se nós estivéssemos neste grupo de discípulos de Cristo, homens que Ele escolheu, que Ele chamou, nos quais estava Judas, nós teríamos tido a atitude que eles tiveram. Nós teríamos fugido, assustados. Eu gostaria de ler, irmãos, ainda dois textos, um em Filipenses capítulo 2, um livro que nós também já lemos, já estudámos, aliás, há algum tempo atrás, capítulo 2, versículo 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. O desafio da palavra de Deus: tende o mesmo sentimento, tende a mesma atitude que o Senhor Jesus teve. Com uma diferença: Ele é Deus. Ele, sendo Deus, Ele se submeteu, Ele se humilhou, Ele se colocou à disposição das suas criaturas. E o que é que nós fizemos? Matámo-lo. Dissemos crucifico ou crucifico. Mas o que é que este passagem continua dizendo? Mas Deus o exaltou. E o que é que Deus diz para cada um de nós? Segue como Cristo. Segue a Cristo. Porque um dia tu serás exaltado. Um dia tu estarás com Ele na sua presença para todo o sempre. Ainda em 1 Pedro capítulo 2, versículos 19, diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 2, 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque por isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas.
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Cristo é o nosso exemplo. E a palavra desafia-nos, através do exemplo de Cristo, não do meu exemplo, mas do exemplo de Cristo, a obedecer ao Senhor em toda e qualquer circunstância. É fácil? Não. E quando nós vemos a continuidade do relato de Marcos, capítulo 14, o que é que nós encontramos então? Na parte final. Eu vou aqui novamente voltar ao texto. Nós encontramos o Senhor Jesus respondendo: saíste com espadas e varapaus a prender-me como um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto para que as Escrituras se cumpram. Versículo 50. Então, deixando, todos fugiram. E certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu e lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu. Só um breve comentário sobre este mancebo. Uma boa parte dos comentadores concorda que este mancebo poderia ser João Marcos, alguém que conhecia Jesus, que poderia estar vendo o que é que estava a acontecer. Ele não menciona o nome, então isso leva alguns comentadores, estudiosos da palavra, a pensar que poderia ser o próprio João Marcos que viu e que fugiu, né? Quando viu todos fugirem, ele falou: não vou ficar aqui. Mas não interessa, a palavra de Deus não detalha exatamente quem é, mas alguém estava vendo, né? Um mancebo, um jovem, e diz que ele, quando eles tentaram pegá-lo, ele fugiu nu, né? Ele deixou tudo o que tinha esse lençol sobre o corpo e fugiu. Irmãos, aqui eu gostava, e um último ponto, de falar sobre a fraqueza da nossa carne. A nossa carne é aquela parte de nós que não é de Cristo. Isto parece uma heresia, não é? Mas é verdade. Nós somos de Cristo. Mas esta carne... Aliás, Paulo, eu não tinha aqui, mas agora lembrei, penso que Romanos capítulo 7, já agora deixe-me ver aqui, para reforçar um pouco este ponto, penso no capítulo 7, nos versículos... Aliás, vamos ali ao 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Depois, um pouquinho mais abaixo, ele diz, no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo dizia, olha, eu odeio o meu corpo, porque ele sempre me puxa no sentido contrário. Eu sei, eu tenho o desejo, você já falou com Deus assim, Senhor, irmãos, eu já orei ao Senhor muitas vezes, Senhor, por favor, tira de mim esse desejo de pecar, Senhor, arranca, Senhor, eu não aguento mais, né? Quantas vezes nós dissemos, Senhor, mas por que outra vez? Irmãos, nós estamos numa guerra, o nosso corpo odeia Deus, o nosso corpo é aquela parte de nós que não quer nada com Deus. Por isso Paulo também ensina na palavra, a Escritura nos ensina que nós devemos nos submeter ao Espírito para deixar as obras da carne. Então o que é que Paulo diz? Se você não se submeter, se você não estiver debaixo do controle do Espírito Santo, você continua a praticar os pecados do passado. E então a palavra de Deus diz, renovai-vos, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O corpo, ele ama o pecado, ele odeia a justiça. Irmãos, o que estes homens fizeram, quando eles viram que afinal Jesus estava aparentemente se rendendo nas mãos daquele homem, eles fugiram. Porquê? Eles pensaram, a seguir vamos nós. Então se Jesus não fez nada, se até aqui foi ele que cuidou de nós, foi ele que acalmou a tempestade, foi ele que providenciou tudo o necessário para nós ao longo destes anos estarmos seguros nas suas mãos, e agora Jesus é capturado, acabou. Não há mais nada a fazer.
Olha, vamos fugir, vamos tentar nos misturar aí com o povo para que eles não nos reconheçam, não é? E depois vemos o que aconteceu com Pedro. Vamos por aí, vamos embora. Irmãos, imagine que nós estaríamos debaixo dessa ameaça nos dias de hoje. Imagina a Igreja do Senhor que está em países muçulmanos debaixo dessa ameaça de ser identificados como cristãos e serem mortos. A pressão, mas ao mesmo tempo a convicção que estes nossos irmãos precisam de ter de que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Olha, não importa o que acontecer, nós somos do Senhor. Irmãos, nós não sabemos se virão dias em que nós teremos que nos levantar e não fugir como os outros, mas nos entregarmos, nos submetermos e dizermos, eu sou de Cristo, estou aqui. Então, deixando, todos fugiram. O amor de Deus manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo é indescritível. E nós vamos continuar a ver isso mais para a frente. Ele foi à cruz por mim e por ti. E a grande tragédia nesta história toda é que, para aqueles que são do Senhor e são salvos, nós dizemos obrigado, Senhor, porque tu foste até ao fim. Mas se você está aqui e não é salvo, essa é uma história trágica. Porquê? Porque Jesus deu a sua vida por ti também. E o que ele diz é, vem a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Hoje é o dia, este é o tempo. Não é amanhã, é hoje. Pode ser agora. Simplesmente reconhecer esta obra de Jesus em nosso lugar e confessar Jesus como Senhor, dizendo, Senhor, eu creio em Ti. Obrigado porque Tu morreste por mim. Eu creio que Tu ressuscitaste. Eu confio em Ti. Eu me entrego a Ti. Em conclusão, irmãos, a verdadeira vida está em Cristo. Não está naquilo que nós vemos, naquilo que é aparente, na saúde muito ou pouca que possamos ter, nos bens muito ou poucos que possamos ter, está em Cristo. Porque tudo passa. Tudo passa. Cristo permanece para sempre. E nós com Ele. Tentar viver para Cristo sem Cristo é engano. Tentar viver para Cristo sem Cristo é engano. E eu gostaria de terminar, irmãos, lendo uma parte da oração que Jesus fez por nós, relembrando que Jesus orou, que Jesus intercede por nós. Ele nos ama. Ele nos conhece pelo nome. Ele conhece as tuas lutas. Ele conhece as minhas lutas. E Ele diz, eu estou contigo. Não desanima. João capítulo 17, a partir do versículo 20, Jesus diz na sua oração, João capítulo 17, versículo 20, depois de orar por ele, para que Deus o ajudasse a enfrentar aquele momento que ele ia viver, de orar pelos seus discípulos, ele diz, e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que em Pardilhó, que em Aveiro, que em Cacia, que em Avanca, que no Bunheiro, todos aqueles que também pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, vejam a glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Nós somos família.
Nós temos que nos amar uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo. E esse amor é um amor sacrificial, é um amor constante, é um amor que transforma a vida de cada um de nós, porque é Deus quem nos desafia a amá-lo. E é Ele quem promete: eu vou estar contigo, Berto. Não desiste, não desanima. Eu vou estar contigo, eu vou estar com cada um de vocês, diz o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nós possamos continuar sendo desafiados pela leitura da sua palavra também ao longo desta semana e, se eu permitir, nas próximas meditações sobre este Evangelho de Marcos.